Alô pessoal fã de Transformers, chegou o fim de uma era na nossa franquia segundo as notícias de ontem. Então se é a sua primeira vez, já aproveita para se inscrever, clica ali no gostei que dá uma força pra caramba e compartilha esse vídeo com seus amigos, ainda mais com esse assunto aí um tanto quanto polêmico, por assim dizer. Segundo a notícia que saiu em diversos sites americanos, Brian Goldner, o CEO da Hasbro, realizou um anúncio durante a Toy Fair deste ano. Relatou o seguinte, que após o filme do Bumblebee, haverá um reset nas produções cinematográficas em live action da franquia Transformers. Relembrando que Bumblebee, o filme, é um spin-off e se passará antes do primeiro filme de 2007, trazendo inclusive o seu modo Fusca, que já foi divulgado e comentamos na live aqui do canal de algumas semanas atrás. Se você perdeu, o link está aqui em cima no card. O filme tem sua data de estreia nos Estados Unidos em 21 de dezembro de 2018. Convém acrescentar que até o momento excluíram um possível filme Transformers 6 dessa segunda trilogia, o qual ainda não tinha diretor, equipe de produção, roteiro e etc. Só havia um gancho devido ao final de Transformers 5, O Último Cavaleiro. Isso fica ressaltado, já que em outro painel, os planos da Hasbro para os filmes ficam em torno de G.I. Joe, Micronauts e Dungeons and Dragons. E só a partir de 2021, à espera de algo novo dos robôs nas salas de cinemas. Vale incluir que, de todo modo, a Paramount continua envolvida com os projetos cinematográficos, mas trazendo uma nova equipe para o reboot da franquia, assim como a Hasbro quem ficará responsável por essas novas adaptações, visto que isso para alguns pode ser ruim, considerando que vem havendo muitas reclamações da qualidade dos toys das linhas mais recentes de Transformers. Mas pode ser bom, pois por outro lado, existe um investimento muito alto em relação às produções audiovisuais infantis, as quais têm gerado um retorno significativo, visto o lucro da franquia irmã My Little Pony, que ultrapassou franquias como Transformers e G.I. Joe, e a própria Rescue Bots, que atualmente é a série animada de Transformers com o maior número de episódios e tem a sua continuação prevista com o Rescue Bots Academy. O chamado universo dos filmes, ou Bayverse, desde antes do lançamento do primeiro há praticamente uma década atrás, gerou muitas controvérsias e desde sempre tem sido assim. Em tempos do saudoso Orkut, os que criticavam o filme eram chamados de xiitas, e era uma blasfêmia o que estava surgindo, tanto que alguns se mantiveram com aqueles discursos prontos como papagaio de pirata, e a todo novo lançamento repetindo os mesmos comentários. Dessa maneira, houveram também muitas frustrações para alguns fãs que criaram muitas expectativas e ficavam chateados quando viam alguém elogiando o mesmo filme que esses haviam não gostado. Mas, por outro lado, foi a porta de entrada para uma nova geração de fãs, e mesmo alguns mais velhos adotaram como uma linha favorita. E mesmo com suas incoerências de continuidade, sendo uma série de filmes que divertiram muita gente. Comentei um pouco sobre essa experiência em assistir todos os filmes no cinema em outro vídeo na época do lançamento de Transformers 5. Está aqui em cima no card o link, corre lá depois para assistir também. Independente de gostar dos filmes ou não, foram mais de 10 anos que nunca se falou tanto de Transformers. Dadas as devidas proporções, obviamente, se tornou bem mais fácil encontrar alguém na rua que tenha ao menos assistido algum dos filmes do que relembrar às vezes de algum dos desenhos de muitos anos atrás. Assim como favoreceu a muitos também saberem mais envolvendo games, séries animadas, quadrinhos e os brinquedos da franquia. Antigamente falava-se como sendo algo de curiosidade ou lembrança. Hoje, diversos canais e sites de entretenimento passaram a abordar o assunto de maneira mais significativa, sendo que alguns aprofundando mais ou menos sobre o tema, já que mais de 30 anos de franquia se foram 10 baseados nos filmes. Sendo o período de 1/3 do que já conhecemos, pode-se dizer que é uma parcela relevante. Michael Bay já havia se despedido da franquia em Transformers 5. Agora é toda a produção que se encerra e ficamos no aguardo do retorno cinematográfico. Eu particularmente acho uma boa que tenha esse reboot, porque o que acontece? O pessoal que acompanha aqui o canal desde sempre sabe que eu gostei de Transformers 5 mesmo, ele tendo seus problemas, suas falhas de incoerência, mas porque foi um filme divertido pra mim, eu achei bacana, mas o que rola? Ele, infelizmente, ignorou muitos fatos, ficou aquela coisa assim de muitas
muitas pontas soltas e deixando aí muita gente na dúvida. Realmente isso daí complicou bastante. Eu acho que de repente aí fazendo toda essa reorganização possa fazer aí um roteiro aí de filmes que sejam bacanas realmente, seja um ligado ao outro, e isso fique muito legal, né? Que é o que a gente realmente gosta, né? O pessoal cada vez tem ficado um pouco mais exigente, mesmo no entretenimento, né? Que muitas vezes é só sentar e comer pipoca, o pessoal às vezes quer umas aventuras assim que sejam o mínimo compreensível, né? Mesmo assim, ficou lá muita gente fazendo teorias em cima do que foi apresentado, tentando ligar pontas soltas, e aí, fica o comentário aqui embaixo, você conseguiu ligar tudo? Eu duvido muito que tenha conseguido. Mas a gente também tem que pensar que o que é bom nisso tudo? As séries animadas, por exemplo, tem em média 3 temporadas cada uma, e cada uma vai lá fazer uma tentativa, uma experiência nova, seja questão de roteiro, seja questão de direção de arte, e o que impede que os filmes também estejam abordando um visual, um conceito diferente, toda essa abordagem na trama, tudo é muito possível hoje em dia, né? Então, acho que tentaram estender, dar uma de Velozes e Furiosos com Transformers, e daí acabou se perdendo aí no meio da trama toda. E daí é que nem aquela coisa, como eu estava dizendo, as séries acaba justamente por esses motivos, alguns fãs gostando mais ou menos de uma ou de outra. Não tem nada de errado nisso tudo, porque afinal são feitas tentativas. Afinal, ficar sempre contando a mesma coisa perde a graça, né? Tanto que algumas séries fizeram aí mais sucesso que outras, mas seu conteúdo é baseado justamente nas anteriores, o que fica aí um tanto quanto pra gente observar. E outra questão que é importante pensar, né, gente? Tava rolando aquelas notícias que se o spin-off do Bumblebee desse certo, poderiam haver outros para já trazer uma revigorada para a franquia nos cinemas. E isso sim me surpreendeu, porque aí antes mesmo do filme ir ao ar, eles já fizeram toda essa mudança, toda essa lambança aí, pegou todo mundo de surpresa, todos os canais aí e sites falando a mesma coisa aí, mas a gente fez aí esse vídeo hoje aí um pouco às pressas, porque já tinha gente desesperada achando assim, eu fui em tal lugar que não vai ter mais filme, o Bumblebee acabou. Não, gente, não é bem assim, espero que o vídeo tenha esclarecido, porque justamente às vezes a galera traduz erroneamente algumas coisas, passa a notícia meio que só por cima, tem aquela velha história, né? Só lê o título e já sai comentando, e não é bem assim que acontece. E daí fica essa surpresa, porque o filme do Transformers 5 realmente teve uma bilheteria abaixo do esperado, porque os seus 2 filmes anteriores tinham chegado na casa de 1 bilhão e ele ficou em torno ali de 600 milhões, se eu não me engano. Então é realmente preocupante, né? Afinal é o capitalismo que gira, principalmente no entretenimento, a gente tem que aceitar isso. Então acho que aí realmente eles resolveram repensar um pouco antes o seu planejamento, né? Então ficou toda essa situação que inclusive postergaram a estreia do filme do Bumblebee, que seria em junho, foi lá para perto do Natal, né, o que é uma surpresa realmente para todos nós, e vamos ver realmente como agora tudo isso vai acontecer. E o que é realmente preocupante, aí acho que podemos utilizar até essa palavra, é ver que com Transformers dos cinemas na geladeira, será que nesses anos aí, até eles retomarem lá, depois de 2021, será que a gente vai conseguir ter uma adesão tão grande de fãs, aí com, de repente, só as séries animadas, os quadrinhos, os mobiles, né, que estão bem populares entre a galera aí? Será que isso vai ser suficiente, ou a série aí, a nossa franquia vai ficar aí um pouco mais morna, né? Ela tá estável, ao meu ver, mas é visível que os filmes realmente sempre traziam uma resgatada e traziam um público maior mesmo, em questões de discussão, participação, em grupos de Facebook e tudo mais. E agora como que vai ser tudo isso, né? Será que a gente vai ter um período aí Dark Ages, né, relembrando Dreamwave, ou será que vai ser em um período bom? Porque quer queira, quer não, o que acontece? O pessoal que entrou nessa geração vai estar aí ficando mais velho, começa a entrar em faculdade, tira a carteira motorista, quer sair com a gatinha e tudo mais, ou com o gatinho, querem aí curtir a vida, e realmente Transformers vai ficando um pouco mais secundário, e quer queira, quer não, é uma produção infantil, ainda mais considerando os anúncios das séries que estão por vir por parte da Hasbro, que estão aí focando realmente num público bem mais jovem, né, molecadinha aí bem peralta. Então tem que acompanhar
tudo isso aí pra gente ver. Obviamente estaremos aí sempre conversando com vocês, nossos inscritos aí nas lives mensais, principalmente participem, que lá a gente responde ao vivo todas as perguntas aí que o pessoal faz, além de trazer um resumo das notícias mensais. Então, aguardo agora os comentários de vocês aí. Vocês eram aí do time que esperavam 15 filmes do Michael Bay, que era aquela coisa que muitos sites erroneamente e equivocadamente transmitiram, e sendo que não foi nada disso dito, ou vocês são do time que Michael Bay, adiós, já vai tarde? Então deixe para nós aqui embaixo e aguardo a visita de vocês nas nossas redes sociais. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um bom final de semana para todos e, como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo, logo mais tem mais. Até!